Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite e seja bem-vindo. O Pauta em Debate está no ar. No Pauta em Debate desta noite, eu recebo aqui o professor Dilson Catarino, que é o fundador do Gramática Online. E o tema da nossa entrevista será leitura. Professor Dilson, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui para alguma coisa de proveitoso falar com a população. Eu acho que o elemento mais proveitoso da nossa conversa aqui é justamente o quê? A arte de formar jovens leitores. Pois é. Você me apresentou como fundador do Gramática Online e as pessoas podem perguntar, mas espera aí, o que tem a ver? Ele é professor de gramática e o que tem a ver leitura? Bom, primeiro que se o cidadão não souber a gramática, não souber as estruturas sintáticas e não tiver um vocabulário rico, a leitura já é prejudicada. E segundo, o contrário. Se o cidadão não tem a leitura como um processo habitual em sua vida, a gramática também servirá para quê? Não só para decorar regras. É um processo que retroalimenta um ao outro. Sim, quanto mais o cidadão lê, mais ele aprecia a leitura. Esse é que é interessante. E, professor Dilson, e qual é a fase, sobretudo pais, que devem se ocupar com essa inserção da criança na leitura? Tem uma fase para começar a leitura com a criança? Sim, na barriga da mamãe. Bem... Porque a questão não é só leitura. Então, como eu disse, nós não podemos tratar a gramática pura e simplesmente como decorar as regras para elaborar uma prova, para fazer uma prova na escola. Tá? Tanto que alguns alunos me perguntam, fala, professor, mas por que a língua inglesa é mais fácil que a língua portuguesa? Não é. É que a língua inglesa nós aprendemos sem vícios. E a língua portuguesa nós aprendemos com o papai e a mamãe já falando coisas erradas. Então, nós temos de pensar na cultura de um modo geral. Então, a mamãe e o papai, já colocando um fone de ouvido na barriga da mamãe, com músicas interessantes, com Mozart, com Beethoven, com Vivaldi, já vai levando esse serzinho para uma cultura um pouco mais sofisticada. E aí nasce o nenenzinho. Logo 7, 8 meses aproximadamente, que o neném já começa a ter uma noção da realidade. Aqueles livrinhos de plástico, livrinhos de pano, livrinhos para serem usados durante o banho. Quer dizer, a criança já vai manuseando aquele livrinho com imagens apenas, mas já há o hábito. Agora, de nada adianta tentar criar o hábito na criança se não houver o hábito em casa. Papai e mamãe têm de ler sempre. Quanto mais a criança vir papai e mamãe com livros, mais ela terá curiosidade para saber o que é que há lá dentro. Professor Dilson, e hoje no Brasil, nós temos o quê? Uma tendência de pessoas lendo mais ou lendo menos? Olha, na verdade não é uma tendência, porque várias pesquisas foram feitas nas décadas de 80, 90, 2000, agora há pouco também várias pesquisas, que trazem uns dados mais ou menos semelhantes. E os dados são aterradores. Jovem, por exemplo, o jovem que está no ensino médio, 14, 15, 16 anos. Nem 30% dos jovens chegam a ler 5 livros por ano. Agora, pensemos que as escolas de ensino médio têm a tal da leitura obrigatória. Quase todas as escolas obrigam o aluno a ler 4 livros por ano e livros que cairão na prova. Bom, se eles não leem nem 5 livros, eles estão lendo o quê? A leitura obrigatória. E aí tem outro detalhe, se você não lê de forma espontânea, de forma agradável, prazerosa... O que é obrigado. O que é obrigado menos ainda, né? Mas o pior, aí vem papai e mamãe. Segundo pesquisas, também nem 30% dos pais leem 5 livros por ano. E os professores? É outro detalhe Lógico, importante. os professores leem mais, evidentemente. Mas também essa pesquisa diz que no máximo 30% dos professores leem mais de 5 livros por ano. Sendo que 20% deles leem livros didáticos. Bom, aí é a questão da obrigatoriedade. Que é o lado profissional do do cidadão professor. É professor de geografia, ele tem de ler livros de geografia. Então esses não contam. 20% leem livros didáticos. Dos 80% restantes, 30% leem 5 livros a mais do que 5 livros por ano.
A média mundial é de quantos livros? A média mundial aumenta bastante. Por exemplo, na Argentina, os cidadãos leem em média 15 livros por ano, segundo pesquisas. Certo? Se pensar em países desenvolvidos, essa média aumenta muito. Mas aí que está. A questão, não adianta nós ficarmos falando aqui de pesquisa. Eu acho que o mais importante é quem nos está ouvindo. Lê ou não lê? Posso perguntar de novo? Pode. Lê ou não lê? E tem de começar a ler. Ah, mas eu não tenho tempo, professor. Você tem tempo para ler? Tem. Tem, né? Tem. Muito bem. Faz Eu também o tenho. tempo. Exatamente. Criar o tempo. Vou dar um dado aqui muito importante. Um livro tradicional no Brasil tem de 15 a 20 centímetros aproximadamente. Qualquer cidadão que não tenha problema de visão, nem um problema psicológico, qualquer que seja, lê uma página de um livro em aproximadamente 3 minutos. Pode fazer isso na sua casa. Pegue o livro, ligue o cronômetro e veja quanto tempo dura. 3 minutos para ler uma página. A minha proposta, ler meia hora por dia. Todo mundo tem meia hora. Se não houver a meia hora integral, leia 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite e faça um remeleixo aí no horário. 30 minutos por dia. Muito bem. Se uma página é lida em 3 minutos, quantas páginas lerá em 30? 10 páginas. 10 páginas. Quantos dias há no ano? 365. Vezes 10, 3.650 páginas no ano se ler meia hora por dia. Dividindo isso por... Divida isso por 200, 200. que é mais ou menos o tamanho padrão. Você leu a média dos 18 argentinos. livros. 18 livros por ano, lendo meia hora por dia. É difícil isso? E isso traz uma mudança significativa na perspectiva, Sim. na percepção da pessoa em relação a tudo, né? Sim, A vida, a sociedade. Porque a personagem dos livros, ou o personagem do livro, tanto faz, funcionam na nossa mente como seres humanos. Então, o que a personagem faz pode ser uma lição para nós. Por exemplo, o cidadão leu Machado de Assis. Há uma polêmica. Capitu traiu Machado, traiu Bentinho ou não? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Não importa. Mas a sua percepção, por exemplo, foi: Capitu traiu Bentinho, sim. O que você aprendeu lendo esse livro? Que a traição pode acabar com o casamento. Então, se o cidadão não quer acabar com o seu casamento, não traia. Se você tem a outra percepção, é só ciúme de Bentinho. Ele é um extremo ciumento. O que você aprende lendo o livro? Que o ciúme pode acabar com o casamento, se você é ciumento. Então, trabalhe isso, trabalhe a sua mente para que o ciúme não estrague o relacionamento. Professor Dilson, hoje nós vivemos a mudança da tecnologia, você tem aplicativos, inclusive, para fazer leitura em tablet, celular, etc. e tal. Isso o senhor concorda que aumenta a possibilidade da leitura ou não? Ou é uma questão, como voltamos ao começo da conversa, uma questão cultural mesmo? É uma questão cultural. Quando a televisão foi criada, o que se dizia? Rádio vai acabar. Ninguém mais vai ouvir rádio porque agora a televisão. A rádio perdura até hoje e com uma audiência até que muito razoável, boa. Né? Quando a internet foi criada, o que diziam? A televisão vai acabar. A sala de aula vai acabar. O professor tradicional não vai existir mais, a televisão não vai existir mais. O que aconteceu? Continua mesmo. Então é uma questão cultural. Logicamente que a internet deveria ajudar o jovem a ler mais. Mas aí sabe o que falta um pouco? Falta um pouco o trabalho do adulto. Falta um pouco o adulto professor, o adulto pai, o adulto mãe, o adulto tio, o adulto em geral, ensinar as crianças, ensinar o jovem a utilizar racionalmente a internet, a televisão. Aliás, ensinar a usar racionalmente a cultura geral e colocar o livro dentro desse mundo da criança. O senhor colocou aqui a questão da Argentina, comparativamente com o Brasil. Tem um dado interessante, remetendo à questão cultural. A primeira universidade na Argentina foi no século XVII e a nossa no século XX. Talvez isso também possa explicar um pouco esse nosso atraso cultural na perspectiva da formação, do cuidado com os livros, da percepção da leitura. Olha, a questão da colonização do Brasil foi muito importante também. Porque nós tivemos uma colonização de exploração. Então nós aprendemos a ser explorados. Mas mais uma vez eu digo, não temos que pensar o que aconteceu, nós temos que pensar o que nós podemos fazer para melhorar. Nós adultos, o que nós temos de fazer? Dar o exemplo. Quanto mais livros eu ler, quanto mais eu mostrar às pessoas que eu leio o livro, mais eu estimularei as pessoas com as quais eu convivo para a leitura de livros bons. Professor Dilson, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecê-lo a sua presença, Eu que agradeço. a sua aula aqui a respeito da arte de formar jovens leitores. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima, se a houver. Com certeza.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com mais informações para você. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu tenho a honra de receber aqui na bancada a educadora sexual Liliane Nunes. Liliane, boa noite, seja bem-vinda. Liliane, você sempre traz aqui temas complexos e eu diria até polêmicos, né? Sim. E eu queria abordar contigo a questão da sexualidade infantil, que é, para os pais, muitas vezes, um momento de dificuldade para tratar isso com o filho ou com a filha. Como que você avalia esse assunto? Como você avalia esse momento? Um momento mais adequado, mais apropriado para os pais começarem a discutir sexualidade com os filhos? Tá joia. Clodomiro, é o seguinte, quem diz o momento de conversar sobre isso é a própria criança. Os pais não precisam se apressar em colocar conceitos e ditar bom ou mau comportamento com relação à sexualidade, né? A sexualidade, ela vai se manifestando à medida que a criança vai se desenvolvendo e, obviamente, de acordo com os estímulos que ela vai recebendo em casa. Estímulos não voltados para a sexualidade, obviamente, mas estímulos voltados para o próprio crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, a criança, ela nasce criança, ela não entende o que é menina ou menino. Então, já começa com essas regras. O máximo próximo da sexualidade que ela vai chegar é o menininho pode fazer o xixi de pé e a menina faz sentada, porque não tem como ela fazer de pé. Ok. Se em algum momento a criança perguntar, mamãe, por que a minha irmãzinha faz xixi sentada e eu tenho que fazer de pé? Porque você tem o pipi e ela não tem pipi. Então, se ela fizer de pé, ela vai se sujar. Pronto. Cada vez que a criança emite uma pergunta, você somente responde o que ela perguntar. Obviamente que o casal, os pais ou a própria escola tem que ter discernimento desse momento, principalmente agora com a internet. Então, assim, existem estímulos que a criança pode não assimilar de uma forma correta ou neutra, né? Uma cena muito sensualizada, por exemplo, na TV, alguma coisa nesse sentido pela internet. Dependendo da idade da criança, ela pode mal interpretar aquilo, né? E daí ela vai vir com perguntas e vai te colocar em saia justa,
Né? Exatamente. A intimidade do casal também tem que ser muito bem cuidada. Por exemplo, existem casais que não se preocupam com a porta aberta ou fechada no momento da intimidade, achando que a criança está dormindo. Só que criança sonha, criança acorda com sede, criança acorda no meio da noite com uma tossinha, uma coisa. De repente, esse casal é surpreendido com a criança dentro do quarto, por exemplo. E a criança vai querer saber, vai perguntar. Então, esses pequenos cuidados têm que ser levados em consideração quando tem criança na casa. Liliane, a gente olha a criança, um ser humano, no modo geral, ele passa por um desenvolvimento linguístico, cognitivo, interativo. Quer dizer, tudo isso recebe estímulo e reforço, não só dos pais, familiarmente falando, mas também da escola. E quando nós falamos do desenvolvimento sexual, parece que é um bloqueio. Né? Olha, os pais não querem tratar disso, delegam para a escola também tem um pouco de dificuldade. Quer dizer, a gente tem que encarar isso de forma mais naturalizada, porque faz parte da vida e é muito mais importante que a criança tenha as informações necessárias para que ela tenha um desenvolvimento saudável da vida sexual também. Claro, claro, evidentemente. O sexo faz parte da humanidade. Enquanto tem gente no mundo é porque tem gente praticando ato sexual. Quer dizer, não adianta você querer evitar. Não, uma hora lá na frente eu explico. Não. Essa hora, quem vai dizer a hora é a própria criança. Por quê? Porque ela naturalmente vai começar a observar, vai começar a perceber o próprio corpo e ela espontaneamente vai perguntar. Nunca um adulto, um pai ou mesmo o próprio professor pode reagir de uma forma chocada e surpresa diante de um comportamento. Por quê? Porque a criança não é erotizada. O comportamento, a descoberta sexual não é erotizada, é uma simples descoberta. A criança começa descobrindo os dedinhos da mão, os dedinhos do pé, coloca na boca, e, enfim, se toca e em algum momento ele percebe que ele tem sensações quando toca a intimidade, quando toca a genitália. E essa sensação é boa, claro. E ela vai gostar de continuar tocando porque a sensação é boa, né? Então, esse pai e essa mãe têm que orientar simplesmente de uma forma natural. Filho, filha, quando você vai ao banheiro, alguém vê você fazendo xixi, você faz xixi na frente dos outros? Não, não faço. Então você não pode tocar no pipi e na pepeca quando estiver na frente dos outros. Não pode na escola, enfim. Na verdade, Lília, pelo que você coloca, se eu entendo bem, nós temos que aqui separar duas coisas. A questão do desenvolvimento sexual, ela envolve muito mais que a própria questão genital. Sim. Né? A criança começa, por exemplo, a menina. Eu sou pai de uma menina de 4 anos. Ela quer passar o esmalte na unha, ela quer passar maquiagem, né? Quer dizer, ela já tem traços que vai a identificando com a sua característica feminina. E a identidade feminina. Até que chega no momento que vai a questão genitália também. Sim. Quer dizer, é um processo, um crescente. Sim. Quer dizer, o pai, a mãe deve estar o quê? Ocupado e preocupado de dar atenção a todas essas fases. Sim, é importante. Uma coisa que tem que ficar bem clara é, criança, criança gosta de brincar, criança tem que brincar e, como disse o professor até agora há pouco, tem que receber estímulos não só para se embelezar, mas também para se informar, para buscar informação, para crescer, para ter a sua imaginação, para alimentar a sua fantasia. Isso sim faz parte do mundo da criança. Então é claro, a menina vê lá a amiguinha na escola com um esmaltezinho, vê a mãe, vai no salão e pinta as unhas e tal. É claro que a menina tem esse comportamento de querer copiar, né? E não só copiar as coisas boas, mas também as ruins. Então, por exemplo, a mãe de salto alto, ela não pode deixar essa criança, essa menina principalmente, fazer esse mesmo comportamento. Por quê? Porque salto alto é coisa de mulher adulta, né? Muita maquiagem é coisa de mulher adulta, né? Então tem que dosar isso, por quê? Porque senão daí você deixa precoce o desenvolvimento dessa menina. Ela é menina, ela não é mulher ainda. Então, quando você crescer, você vai passar bastante esmalte. Pode passar o esmalte, mas assim, não pode deixar aquilo ser principal na vida da criança, você entende? Porque isso não faz parte da vida da criança naquele momento. A vaidade, né? é importante para a menina, sim, é importante. Mas ela não pode esquecer que a criança tem que brincar, tem que se desenvolver cognitivamente, a parte motora, a parte pedagógica, tudo ela tem que estar em contato, porque ela é um ser humano antes de ser mulher, antes de ser menina e se tornar mulher. Liliane, dentro dessa perspectiva que você nos coloca aqui, você avalia que nós temos hoje uma antecipação, né, da vida sexual, ou seja, as crianças deixam de ser crianças mais cedo em razão que dessa sexualidade hoje bastante latente na mídia, como você coloca na internet, ou seja, a sexualidade hoje presente na sociedade não acaba
antecipando e muito a vida sexual das nossas crianças? Totalmente, tanto de meninas quanto de meninos, totalmente. E inclusive essa coisa, quando as crianças estão em desenvolvimento, que você já começa a ditar, o azul é para menino, o rosa é para menina, a menina brinca de boneco, o menino brinca de carrinho. Isso daí é uma situação que já tem que ser eliminada já do dia a dia das crianças, até porque tem tantos fatores muito mais importantes que delimitam a boa qualidade da educação. Né? E o que acontece? Essa erotização precoce faz o quê? Você cria mini adultos e quando esse indivíduo chega na vida adulta, como ele perdeu a infância, como ele queimou a fase da infância, ele fica um adulto crianção. Ou seja, ele quer ser criança ele quer numa ser fase criança errada. de novo, aí não amadurece, não enfrenta a vida adulta como tem que ser, não encara a vida adulta como com os obstáculos que ela coloca, que são naturais, que fazem parte de todo o processo nosso de desenvolvimento humano. Então, assim, cada fase é uma fase. Criança brinca, pode estar com um esmaltezinho, não tem problema. O menino pode brincar lá com a chave do carro do pai pendurada no bolsinho, essas coisas assim de menino, mas deixa a criança ir despertando e coloca de forma coerente com aquela fase do desenvolvimento. Os livros, joguinhos didáticos, joguinhos educativos, brinquedos, etc., tem que dosar. Aí tablet, essas coisas, videogame, pode também, porque eles já entraram na vida, no nosso dia a dia, até nós adultos. A informação hoje cai no bolso dos nossos filhos, crianças, adolescentes e dos adultos. Então, assim, não tem como a gente ser negligente com essa maré que está subindo. Agora, é papel dos pais e dos educadores saber dosar de uma forma coerente e ponderada esses elementos. Tem tempo para a internet, tem tempo para o tablet, tem tempo para a tarefa, agora é tempo de brincar. Né? E quanto mais oportunidades esses pais tiverem para colocar os filhos em contato com elementos da natureza, levar num clube, num parque, passear de bicicleta, enfim, colocar essa criança também em movimento com o próprio corpo, porque existe também essa linha do sedentarismo infantil, né? As crianças ficam só presas àquele tablet, já querem um sinal de Wi-Fi, já pedem a coisa. Não, tira isso, criança tem que brincar. E esse é um aspecto hoje muito presente também, como você coloca, né? O tablet, a criança já digitalizada, né? Eles já nascem com chip, eles sabem, é capaz de eles esclarecerem uma dúvida. Eu não sei, não entendi o que eu fiz. Eles pegam lá, aqui, ó, pronto. Tá aqui a resposta. É, né? A resposta. Ótimo, isso é ótimo. É uma resposta muito mais pragmática do que aquela apontada pelo professor Dilson, da necessidade da leitura de uma formação mais equilibrada e constante, né? Claro. E que esse tablet traga um livro eletrônico, um e-book, por que não? Com toda certeza. Né? Eliane, eu queria mais uma vez te agradecer a sua presença aqui. Pena que o tempo passa rapidinho, né? Mas agradeço a sua presença, a sua entrevista e espero que você volte aqui mais vezes para continuar a tratar desses assuntos bastante interessantes e ao mesmo tempo preocupantes para a nossa sociedade, do meu ponto de vista. Concordo com você. Obrigada. Obrigado, tá? Obrigada. Você que deseja morar bem, preste atenção nesse recadinho. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos na sequência com mais informações para você. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda
engorda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, no programa de hoje nós tratamos aqui de dois temas correlacionados. A necessidade da formação de jovens leitores e também a questão vinculada ao desenvolvimento da sexualidade infantil. Dois temas que estão correlacionados pela importância que ocupa na formação do ser humano. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Acompanhe este e outros programas no YouTube e também no nosso Facebook. Quero agradecer a sua audiência e a sua sintonia. Um grande abraço, boa noite e tenha uma ótima semana. Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.